Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro. Identidade dos espíritos, provas reais das relações deste com o outro mundo. Entre os fenômenos espíritas, aos de uma classe rara, mas admiravelmente convincente, quando os conseguimos obter, eles nos demonstram muito mais que a realidade do outro mundo, verdade de incomparável valor, e nos dão uma rápida vista desse mundo, dissipando muito preconceitos relativos ao seu caráter e habitantes. Por eles ficamos sabendo que os nossos amigos lá conservam seus sentidos terrenos, seus sentimentos terrenos e humanas simpatias. Ainda nos reconhecem e podem interessar-se pelos assuntos de que nos ocupamos. Eles não nos fornecem as provas de que todas as comunicações ultramundanas sejam realmente os espíritos que lhes emprestam seus nomes sem, mas dão provas de que algumas o são, fornecendo-nos assim, em certos casos, a sua identidade. Dão-nos satisfatória afirmação de que reconheceremos nossos amigos no outro mundo e que lá os acharemos muito menos modificados do que no ensinam as fantasias teológicas. Essas provas são mais valiosas quando se apresentam espontâneo, inesperadamente e importunamente. Mesmo no lado doméstico, onde falecem motivos para embustes ou jogos de predigitação. Julgo-me feliz em vos poder oferecer um exemplo que me foi fornecido por amigos, em cuja boa sagacidade tenho plena confiança. Sei os nomes de todas as pessoas cujas iniciais são dadas na seguinte narrativa, não as publicando por extenso, por não estar autorizado, só quando a sociedade aprender a respeitar, a acessar e cessar de ridicularizar testemunhos desta ordem, se poderá coordenar a reserva dos que nela buscam refúgio contra tais injustiças, recorrendo ao anonimato. Um espírito regulando seus negócios deste mundo. A senhora G, mulher de um capitão do exército dos Estados Unidos, residia com o marido em Cincinnati em 1861. Antes disso, várias vezes ela ouvira falar das experiências espíritas, mas tinha-lhe faltado a oportunidade para experimentar a sua realidade. Além disso, considerava pecado a tentativa das comunicações com outro mundo. Nunca se tinha encontrado com alguém dos chamados médiuns profissionais. Aconteceu, porém, que no ano supracitado, uma senhora de suas relações, a senhorita C, conheceu que dispunha da faculdade de obter mensagem por meio da tipologia e ocasionalmente fez algumas sessões com alguns amigos íntimos, entre os quais estava a senhorita G. Essas sessões continuaram pelos anos de 1861 e 1862, sendo de algum modo necessário vencer a repugnância da senhorita G por tais assuntos e para o que concorreram sua curiosidade. Deu isso em resultado a sua plena convicção. Em dezembro de 1863 faleceu repentinamente um irmão do marido, familiarmente conhecido por Jack. Em março de 1864, a senhorita G, no retiro de sua residência de campo perto de Cincinnati, recebeu a visita de uma amiga, a senhora B, que possuía a faculdade mediúnica, e as duas resolveram fazer uma sessão. Ao meio do trabalho, a jovem amiga levantou-se, ficando só a senhora G. Como ela continuasse a tocar ligeiramente a mesa com os dedos, viu-a mover-se pela sala e entrar pela porta que dava para a outra sala próxima. Esse movimento, operado sem contar em sua presença, fez com que a senhora G conhecesse que também era médium. Assentou-se as duas de novo. Foi-lhes dado o nome de Jack. A senhora G perguntou-lhe: desejais alguma coisa, irmão? A resposta foi: dai a Ana aquele anel. Ana M era o nome de uma jovem com que ele ia casar-se quando morreu. A senhora G não conhecia o anel, mas se lembrava de que quando Jack morreu, o marido havia mostrado a um amigo do falecido um pesado anel de ouro que lhe pertencia. Ela perguntou se era aquele um anel, obtendo a resposta afirmativa. Dias depois, vindo a mãe de Jack visitá-la, ela nada lhe disse acerca da comunicação recebida, mas no correr da conversação a visitante contou a senhorita Ana M. A tinha procurado e lhe dissera ter dado a Jack, por ocasião do seu ajuste de casamento, um anel de ouro que ela desejava lhe fosse agora restituído. A senhora G e o seu marido ignoravam
que tal anel tivesse pertencido à senhorita Ana, pois Jack nada lhe havia dito a respeito. Empregaram-se os meios precisos para a restituição. Algum tempo depois da morte de Jack, 3 pessoas, G, C e S, apresentaram-se separadamente ao Capitão G, dizendo-lhe que seu irmão lhes era devedor de certa importância quando morreu. O capitão pediu-lhe que lhe enviassem as contas, contudo, não conhecendo a importância das dívidas do irmão a esses indivíduos, pediu à senhora G fizesse uma sessão a fim de obter algum esclarecimento a respeito. Eis o resultado. Jack anunciou-se e travou o seguinte diálogo com o irmão: deveis alguma coisa a G quando morrestes? Sim. Quanto? $35. Deveis a C? Sim. Quanto? $50. E quanto a S? Nada. Mas S disse que era seu devedor. Não é exato, tomei-lhe emprestado $40. Mas depois remeti-lhe 50, ele devolveu-me 7, portanto ficou-me restando 3. A conta de G apresentada depois acusava $35 e a de C 50. A IS apresentou uma conta de $40, mas na ocasião dizendo-lhe o capitão que Jack lhe havia remetido 50. Ele ficou confuso e disse que pensara ter sido aquilo um presente de Jack à irmã dele. Depois o capitão G fez perguntas à mesa e travou-se o seguinte diálogo: tendes mais alguma dívida, Jack? Sim, a John Jr. $10. Importância de um par de botas e ninguém vos ficou devendo? Sim, CG deve-me $50. O capitão G procurou a pessoa indicada e perguntou-lhe se não era devedor ao seu falecido irmão. Sim, respondeu-lhe o interrogado. Devo-lhe $15, mas ele vos emprestou 50. Exato, mas eu restituí-los menos 15. Creio que tendes os recibos dos que restituístes. O interpelado prometeu levar-nos, mas afinal teve de pagar os $50. Finalmente o capitão G procurou o senhor JR, o sapateiro que não tinha apresentado conta alguma, desejando obter a verificação mais completa que lhe fosse possível. O senhor JR, estarei-vos devendo alguma coisa? Perguntou o capitão. Não, nada me deveis, respondeu o interrogado, mas vosso falecido irmão me estava devendo $10. A importância de um par de botas. Bem, aqui os tendes. Isso me foi relatado pelo capitão e por sua senhora quando os visitei em sua casa de campo. Se a visita à exposição acima feita imaginarmos, ainda que houve aí um embuste deliberado, circunstancial e sem razão de ser da parte de pessoas da maior respeitabilidade, de caráter de reputação ilibada, violaremos todas as regras admitidas na evidência, porém, se aceitarmos os fatos com a teoria contrária à realidade das comunicações espirituais, que nos poderá dar uma explicação satisfatória? Pergunta: como explicar essa relação estreita, positivo, tangível, que evidentemente prende o espiritual ao material, o mundo ainda oculto às nossas vistas, com o outro, que se estende ao redor de nós, palpável aos nossos sentidos? Pergunta: que mais segura prova se pode desejar da identidade de uma comunicação espiritual do que a fornecida por esses detalhes tão simples e familiares? Pergunta: se julgarmos incompatível com a dignidade do mundo espiritual o fato de conservar em seus habitantes a lembrança dos pequenos detalhes da vida terrena, seremos forçados a admitir que as consequências dos nossos atos bons e maus não nos acompanham no outro mundo, mas não nos poderemos arrepender dos nossos pecados, se não nos recordarmos de os haver cometido, e o próprio céu seria para nós um castigo, se nele ainda nos lembrássemos de nossos atos maus. De outra sorte, podemos racionalmente concluir que, como as crianças avançando em anos vão pondo de lado as coisas pueris, assim os espíritos procedem à medida que se elevam. Os pequenos interesses irão fugindo dos nossos pensamentos, cedendo lugar a ideias de uma vida melhor. Isto é, sem dúvida, deve dar-se no princípio da fase espiritual ou no fim da terrenal, e na proporção do adiantamento espiritual do indivíduo. Vou apresentar ainda um outro incidente que tem peculiar interesse, além da prova de identidade que oferece. Ele nos fornece um exemplo da faculdade de distinguir os espíritos, da qual São Paulo nos fala, ou daquele que no vocabulário moderno tem o nome de aparição subjetiva, visível aos videntes, ainda que invisível às outras pessoas. Aparições que, apesar de seu caráter subjetivo, não deve ser classificado como alucinações. A irmã Isabel
Uma tarde de domingo, no verão de 1855, o médico notável de Nova York, Dr. H., assiste à missa na igreja do reverendo Dr. Baylon. No curso do sermão, quando a sua atenção estava presa aos argumentos do pregador, foi repentinamente distraída de modo inesperado pela aparição de 3 figuras femininas. Elas se mostraram ao lado esquerdo do templo, e 2 lentamente atravessaram o espaço vazio que ficava em frente ao púlpito, reconhecendo então o Dr. H. Em 2 delas, sua mulher e sua mãe, ambas falecidas. A terceira figura, colocada entre as 2 outras e tendo um braço passado ao redor da cintura da sua mãe, era a de uma formosa jovem. Suas atitudes e gestos indicavam ser uma filha da outra, mas as afeições eram totalmente desconhecidas do doutor, não se assemelhando absolutamente às da única irmã que ele tivera. Ana, falecida em eternidade, havia 39 anos. O grupo parou do lado direito da igreja, e ali 2 figuras, a de sua mulher e a da jovem, foram-se gradualmente apagando para ficar somente a de sua mãe, que por alguns minutos fitou nele um afetuoso olhar para desaparecer também. O Dr. H. teve tempo bastante para observar todas as particularidades dos vestidos das figuras. A touca lisa da Quáqueres, o alvo lenço de muselina preso ao peito, o vestido da seda cinzenta, justamente como usavam no tempo em que ela morreu. As damas idosas da sociedade dos irmãos. Era a primeira vez que em toda a sua vida o Dr. H. tinha visto uma aparição. Nada até então lhe havia dado a mínima indicação de possuir o dom espiritual. A não ser o fato de ter visto uma vez, quando eu ia buscar um livro que se achava sobre a mesa, esta, sem causa aparente, moveu-se para o outro lado, para o seu lado, aproximando-se de algumas polegadas. O efeito produzido por um fenômeno tão novo e inesperado, que a aparição dessa figura foi grande. Profundamente pensativo e inclinado a crer que a terceira figura devia ser a de sua irmã Ana, ele foi ter na tarde seguinte com o médium uma das irmãs Foster, a fim de obter explicações. A pedido do médium, foi pensando sem pronunciar em nomes da mulher, para que a tipologia indicasse a da jovem, mas passou pelo de Ana sem ouvir o sinal esperado, que só veio quando ele pensou no de Isabel. Em vão o doutor deu tratos à memória, buscando lembrar de alguma parenta falecida que assim se chamasse. Em segunda prova, começou a pensar nos graus de parentesco que podia ter ligado a essa jovem. Quando pensou no de irmã, a pancada se fez ouvir nítida. É engano, disse ele. Nunca tive irmã chamada Isabel. Uma só morreu e essa se chamava Ana. Depois, fazendo um apelo à inteligência oculta, perguntou: 3 meios de verificar que a figura que vi abraçada a minha mãe era a de uma irmã? Perguntou. Sim, foi a resposta. E chamou-se Isabel? Foi também a afirmativa a resposta. Algo abalado com a sua persistência, o doutor H. lembrou-se de que a Bíblia de sua família, que ele não mais vira desde a meninice, achava sem poder de sua madrastra, residente a 70 milhas ali, sucedendo-lhe depois achar-se nas vizinhanças, foi visitá-lo e teve a oportunidade de examinar o registro do nascimento e da morte dos membros da família. Ali, com grande espanto, encontrou registrado o nascimento de uma filha. Encontrou registrado o nascimento de uma filha com o nome de Isabel, em 1826, juntamente com o do falecimento poucas semanas depois. O fato sucedeu durante uma ausência sua por 5 anos da casa paterna. Há um tempo em que as correspondências postais eram mais difíceis que agora. É provável que se houvesse extraviado a comunicação desse nascimento e morte, sucedidos em sua família com um intervalo tão breve. O certo é que ele ignora ter tido essa irmã. Uma vida tão breve passa usualmente sem deixar vestígios, a não ser na memória de uma mãe. Conheci por muitos anos o Dr. H. Como um homem inteligente, observador, desapaixonado, tenho muita confiança em sua veracidade e perspicácia. Foi ele mesmo quem me fez essa narração, que depois de escrita foi submetida ao seu exame confirmado com pequenas correções. Cumpre-me observar que o fato indicado pela aparição e confirmação pelo médium não só era desconhecido do observador, como contrário à sua convicção, a ponto de conservar-se ele incrédulo até receber uma incontrolável evidência.
Com mais uma narrativa adicional semelhante à presente, encerrarei este capítulo. A promessa da avó. No mês de março de 1846, 3 damas, mãe e 2 filhas, estavam reunidas na sala de jantar de um prédio situado à Rua C, oeste da Filadélfia. Entre 1 e 2 horas da tarde, a casa compunha-se de 2 lanços, separados por um vestíbulo central, ficando do lado esquerdo da sala de visitas e do direito à de jantar, ambas com janela para a rua. A mãe, senhorita R, mulher do Dr. R, assentou-se junto à janela da frente da parede que separava a sala do vestíbulo. Entre ela e a porta que dava para o vestíbulo havia um sofá junto à parede, no qual se achava assentada sua filha mais velha, então solteira e com 19 anos de idade, hoje, porém, casado com o reverendo Sr. T, clérigo episcopal. Ambos estavam em posição de ver. Ambos estavam em posição de ver a porta de entrada da sala e observar o que nestas passava. Em frente de sua mãe, assentada num tamborete baixo, estava a filha mais moça. Então, com 17 anos, todas 3 ocupavam-se com trabalho de agulha, conversando de assuntos triviais. A porta que dava para o vestíbulo distava 10 a 12 pés da parede da frente, e no tempo a que nos referimos, ela apresentava apenas uma abertura de 3 ou 4 polegadas. De repente, mãe e filha mais velha viram ao mesmo tempo adiantar silenciosa, com vindo dessa porta, uma figura de mulher. A aparição trazia um vestido de cetim turco negro, um chalé de muselina branca cruzada ao peito e na cabeça um chapéu branco. Em sua mão, as 2 senhoras distinguiram uma bolsa branca, qual usavam frequentemente as damas quarques, com o cardeal enrolado ao redor do punho e a bolsa segura na mão. A filha mais moça, notando os olhares das 2, voltou-se e viu também a aparição, mas não tão distintamente como as outras 2. A figura caminhou lentamente pela sala, até uma distância de 2 a 3 pés da parede da frente. Ali parou diante do retrato do Dr. R, colocando no vão das 2 janelas da frente, fixando por espaço. Estava aí no meio de meio minuto. Depois voltou-se e moveu-se lentamente para a porta, onde surgira no começo. A porta não se abriu, mas a figura por ela desapareceu quando as damas a fitavam. Na sua passagem pela sala, quer na vinda, quer na volta, ela se aproximou tanto da mais velha das suas irmãs que seu vestido apareceu roçar o desta. Apesar disso, não se ouvia nenhum eco de seus passos, nem um rugido de seu vestido, nem outro qualquer ruído, enquanto a figura se movia. Essa circunstância, o desaparecimento sem abrir a porta como seria preciso para uma saída natural, não produziram, a princípio, uma impressão extraordinária, sendo a figura tão distinta e palpável como um visitante humano, apesar de aparecer que deslizava antes que caminhasse os pensamentos só. Depois fixaram nisso. Durante a cena acima descrita, nenhuma palavra foi pronunciada na sala. "Quem é?" perguntaram. Foi a exclamação da senhorita R. Dirigindo-se à filha mais velha, apenas interrompeu seu mudo espanto. "Foi vovó", respondeu a interrogada. Imediatamente a senhorita R deixou a sala sem dizer palavra. A casa foi examinada desde o sótão até a adaga, mas não se encontrou vestígio algum da pessoa estranha. Para aumentar a certeza do resultado dessas pesquisas, examinaram o terreno ao redor da casa, abaixo do nível da rua e os degraus da escada. Tudo coberto de ligeira camada de neve. Em ponto algum encontraram traços de pé humano. Além disso, 2 pequenos que brincavam na varanda não viram entrar pessoa alguma. Comparando depois suas observações, as damas verificaram que as impressões produzidas por essa extraordinária aparição foram exatamente as mesmas. Fui primeiro informado de todas as particularidades da ocorrência pela filha mais velha da senhorita R, as quais foram todas confirmadas por esta. A figura assemelhava a uma pessoa real e as informações sobre o vestuário da aparição combinavam perfeitamente. A figura atravessou a sala, aproximou-se da parede da frente, parou na frente do retrato e fixou-a. Voltou à porta e aí sumiu sem nenhum
som sumiu-se, nenhum som foi ouvido. Convém acrescentar que elas não estavam falando nem pensando na dama cuja imagem assim se lhes apresentou repetidamente. A senhora R, com sua filha, tinha logo reconhecido a figura da sogra, falecida havia já 10 anos. Não só as feições e a configuração do corpo, mas também os menores detalhes do vestuário eram a reprodução fiel de sua pessoa e do modo usual de trajar. Quando na terra tinham ela no começo feito parte da sociedade dos irmãos e até certo ponto conservava sempre o estilo, as peculiaridades do vestuário. Na tarde desse mesmo dia, as damas relataram o incidente ao Sr. Y, que me informou do que lhe haviam contado poucas horas depois da ocorrência, combinando tudo o que depois as damas me referiram. Ele me informou que nunca tinha visto a velha senhora R, porém que na manhã seguinte, visitando 3 velhas irmãs que tinham tido íntimas relações com ela, pediu, sem mencionar o que se havia passado, lhes fizessem uma descrição da sua aparência pessoal em modo usual de trajado. Tudo, ponto por ponto, era conforme com o que lhe havia contado. Tratemos agora de mencionar outras particularidades que aumentam a importância dessa narrativa. Pouco antes da morte, a mãe do Dr. R tinha instado com o filho para que comprasse uma casa na vizinhança da que ele ultimamente ocupava, dizendo nessa ocasião à sua amiga, a senhora C, que se o filho o fizesse, ela, se lhe fosse permitido, viria do outro mundo para testemunhar a sua prosperidade. Isso foi depois contado pela senhorita C ao reverendo Sr. Y e por este a mim. O mais importante é que no mesmo dia, mais ou menos à mesma hora em que sua mulher e filhas constatavam a aparição de sua mãe, o Dr. R tomava-se o proprietário legal da casa em que ela apareceu e que então lhe foi entregue pelo primeiro possuidor. Apesar de haver ele falado à sua mulher e à família da sua intenção de comprá-lo, não havia razão para supor que a transação se efetuasse naquele dia. Quando de volta à tarde, ele narrou o fato à mesa, mostrando-se a escritura da compra, causou-se a todos uma surpresa inesperada. Não será admirável que, passado esse primeiro momento de satisfação pela compra feita, tenha ocorrido simultaneamente à mente da mãe e da filha a lembrança daquela que tão ardentemente o desejava e que lhes havia aparecido na casa do filho no momento em que se lavrava o contrato. Pergunta: não é surpreendente que a senhorita C tenha se então lembrado da promessa de sua velha amiga, promessa que tinha sido tão singular e pontualmente cumprida? Pergunta: talvez o leitor ache esquisito que o espírito da mãe do Dr. R nessa ocasião não tivesse apresentado ao filho antes que a nora, mas terá ele a certeza da sua possibilidade? Pergunta. Parece ser uma regra geral o fato das aparições, do mesmo modo que os outros fenômenos espirituais só se derem em circunstâncias favoráveis, e o de estarem as circunstâncias ligadas aos atributos pessoais ou particularidades da organização dos espectadores ou de algum destes. A senhora R, a nora, evidentemente possuía algum desses atributos, pois já em diversos períodos de sua vida havia tido sonhos de caráter profético. Falarei deles quando me ocupar com o dom da profecia. A respeito do incidente supra-mencionado, cumpre-se recordar que ele se deu 2 anos antes do aparecimento do espiritismo nos Estados Unidos, quando a ideia de uma excitação epidêmica, caso tal alegação tivesse valor, estava fora de questão, que a aparição, tanto quanto se pode julgar, foi objetiva, vista ao mesmo tempo por 3 pessoas concordantes nas narrações que fizeram. Deu-se a plena luz do dia, no momento em que os pensamentos das testemunhas ocupavam-se com seus trabalhos diários, que essas testemunhas eram pessoas desinteressadas e, por sua posição social, incapazes de uma combinação com o fim de iludir os outros, e que a coincidência da promessa condicional e seu cumprimento no momento exato da satisfação da condição imposta é demasiado forte para que o fato seja atribuído ao acaso. Se em tal circunstância a identidade do espírito da avó é demonstrada com uma razoável certeza, cabe ao leitor resolver. Identidade de um espírito que deixou a Terra há 300 anos. O ramo da pneumatologia, que se ocupa com os fenômenos ultramundanos,
é muito novo e tem sido agora objeto de estudos tão pouco acurados que só com muita cautela se pode falar de suas leis, especialmente daquelas que determinam as condições em que os espíritos podem ou não se comunicar com a Terra. É arriscado generalizá-las quando em comparação se dispõe de tão pequeno número de fatos. Contudo, julgo provável que uma grande parte dos espíritos que se manifestaram só o fazem por um tempo limitado, depois de haverem deixado a vida terrena. Seu destino é caminhar e subir, e devemos supor que os da classe mais adiantada ocupem-se mais com as cenas da beleza e bondade que ali se patenteiam, do que com as lembranças da sombria e variada morada que deixaram. Devemos, contudo, excetuar o fato de que algumas vezes são atraídos para a esfera mais baixa por um poder que no céu é maior que na terra, por uma força cujo domínio é mais forte nas naturezas nobres e elevadas. A mais forte de todas as potências do coração, o amor humano que tantas vezes sobrepuja aqui milhares de dificuldades, é o sentimento que vemos comumente vencendo a morte, obrigá-los a transporem o golfo que separa a vida terrena da existência espiritual. É por isso que muitas vezes no decurso de alguns anos, 10, 30, 50, enquanto padecem os seres que aqui deixaram, esse sentimento imortal parece imperar sobre aqueles que partiram, divididos entre o céu e a terra, incapazes ainda, enquanto os choram aqui, de gozar daquela paz que excede a tudo que se pode expor, incapazes de partilhar da alegria dos que vivem contentos, até que esses lamentadores, então afastados deles como se fossem os verdadeiros mortos, revivam onde eles estão. Os que chamamos comumente mortos mostram-se desejosos de patentear-lhes seu afeto sincero e incessantes cuidados, ansiosos por ajudá-los, confortá-los e encorajá-los. Esses esforços de amor terreno, porém, são apenas transitórios nas altas esferas. A morte ali é um anjo de misericórdia, um arauto das alegrias do céu, cujas mensagens são objeto das mais ardentes desejos das almas sofredoras. É por esse Consolador, que se reunirão em muitas mansões do além os que ainda vagam na terra, nelas fazendo reinar um vácuo sensível produzido essa reunião, uma satisfação com a qual os corações não mais se desviarão dos gozos celestiais. É certo que aquilo aqui na terra chamamos filantropia e que no outro mundo parece principalmente tomar a forma da mais ardente anelo de trazer a luz da imortalidade às trevas desse mundo, por fazer que os espíritos benévolos nos busquem, mesmo que quando reine o amor completo em nossas reuniões, e aqui nos parece ter se dado com o Dr. Franklin, como veremos adiante na parte 5ª, capítulo 4. Julgo, porém, que isso é antes exceção que regra. Em geral, parece que não são da mais alta classe os espíritos que continuam de geração em geração, mas especialmente por séculos e séculos, a visitar a Terra, que não são os confusos Sócrates, Solon, e nem os Milton, Shakespeare e Newton. Contudo, isso não é mais que a minha opinião individual. Ainda não obtive provas de identidade de qualquer espírito celebrado na antiguidade por sua bondade ou talento, e que voltasse depois de séculos para instruir ou reformar a humanidade. A minha ideia é que eles terminaram sua tarefa na Terra e hoje só tem deveres de uma outra esfera. Creio que somos aqui confinados para completar nosso progresso terrenal. E que o auxílio que recebemos do alto não invalida nem torna dispensáveis os nossos esforços aqui. Esse auxílio nos leva diretamente a ter uma convicção mais forte e vivificante, em vez de fria e infecunda crença que possuímos da verdade das verdades, isto é, da imortalidade. Uma vez firmada essa convicção, cabe nos confiar o resto da nossa própria iniciativa e coragem, com a consoladora reflexão de que se os espíritos que há muito daqui partiram não vêm para fazer o nosso trabalho, outros espíritos amigos, embora sem o sentirmos, vêm muitas vezes secretamente ajudar os trabalhadores crentes. Outros motivos ainda além do nosso benéfico parecem algumas vezes darem lugar a essas visitas do mundo. Os espíritos culpados mostram-se com frequência aqui, como vimos no caso da dama de Burnham Green.
e no de centenas de casas endemoniadas. Um espírito mundano, porém, então, não perverso, mas acostumado a ligar grande importância às coisas mínimas da terra, que nunca enquanto aqui esteve, pensou no além, pode mesmo muito tempo depois de sua partida se atrair da terra por seu amor às frivolidades. Aqui dedicou sua inútil vida terrena. Eis um notável exemplo: a manifestação de um músico favorito do rei da França. Nos dias que ainda não vão longe, em que Paris se considerava o centro da civilização e pretendia ser a mais alegre e brilhante das capitais do mundo, o ano de 1865 vivia ali, e creio que ainda vive, um respeitável e gentil homem que é herdado dos antepassados do dom musical, o Sr. N.G. Bach. Então, com 67 anos de idade, era bisneto do célebre Sebastian Bach, que floresceu na primeira metade do século XVIII, apesar de ser a sua saúde um tanto delicada. Ele estava, na época a que nos referimos, no pleno gozo de suas faculdades mentais. Era um compositor aplicado, muito estimado. Muito estimado por seus colegas de arte, tanto por seus talentos profissionais como por sua retidão e amabilidade. A 4 de maio de 1865, o filho do Sr. N. Bach, Leon Bach, um cavaleiro de tipo antigo, encontrou entre as curiosidades de uma loja de objetos usados em Paris uma espineta, evidentemente muito antiga, mas de notável beleza e perfeição, e ainda bem conservada. Era feita de carvalho, ornamentado com delicadas esculturas de belos arabescos, incrustadas com turquesa e flores de lis de ouro. Evidentemente tem pertencido a alguma pessoa de fortuna ou distinção. O negociante, porém, só sabia que tinha sido recentemente trazido da Itália por quem lhe vendera, supondo que seria muito agradável a seu pai. O jovem afetou a compra. Não se enganou. O Sr. Bach, que partilhava do gosto dos filhos pelas relíquias do passado, ficou satisfeitíssimo com a nova aquisição e passou a maior parte do dia a admirá-la, experimentando-lhe os sons e examinando o maquinismo. Ela media 5 pés de comprimento por 2 de largura. Não tinha pés, porém era encerrada em uma caixa protetora de madeira como um violino. Para tocá-la, colocava-se a espineta sobre a mesa. Apesar da riqueza de decoração, era pequena comparada com as fabricadas com o seu poder maravilhoso, soberbos tons. Na sua confecção geral, porém, assemelhava-se a esta, sendo o pequeno teclado disposto na mesma ordem, mas as teclas, quando tocadas, moviam uma peça de madeira da grossura de um dedo da mulher, unida para a qual de uma ponta destinada a bater na corda correspondente. Com a qualidade do tom, facilmente se pode imaginar. Antes de findar o dia, o Sr. Bach fez uma descoberta que para ele compensou as imperfeições notadas no instrumento, parecendo-lhe distinguir alguma coisa escrita na estreita faixa de madeira que amparava a prancha somente. Fixo sobre esta faixa havia 2 cavaletes que a separavam da supradita prancha, escondiam uma parte do que naquela estava escrito, dando, porém, ao instrumento uma posição conveniente, fornecendo-lhe uma luz bastante viva. Pôde-se ler o seguinte: em Roma, Antônios Nobilis vinha depois um dos cavaletes, em seguida Brena Midislane Patrio, e depois o outro cavalete, Dietsi Aprilis, 1564. Sem dúvida, essas palavras foram escritas antes da construção do instrumento. Ficou assim o Sr. Bach, sabendo que a sua espineta contava mais de 300 anos, tendo sido fabricada em Roma no ano de 1564 por um certo Antônio Nobilis, aparentemente dos subúrbios de Milão, e é provável que ficasse concluída em 14 de abril daquele ano. O espécime tinha, pois, a indicação do lugar onde fora construído e o nome do fabricante. Isto, aos olhos dos antiquários, como se dá com os paleontologistas, aumenta muito o valor de uma relíquia. Lá sai contente o velho fidalgo, foi dormir e, como é natural, sonhou com o presente do filho.
Mas esse sonho teve alguma coisa de esquisito. Nele se apresentou um belo jovem estrangeiro, trazendo a barba cuidadosamente penteada e trajado elegantemente à moda da antiga corte francesa, rico, gibão, com um largo colarinho e as mangas justas, golpeadas na parte superior, amplo calção, meias compridas, sapatos de entrada baixa com top. O chapéu alto, pontudo e de barbas largas era adornado com uma pluma branca. Esse jovem, fazendo mesuras e sorrindo, adiantou-se para o leito do senhor Baixo e assim lhe falou: a espineta que hoje possuo me pertenceu, dela me servi para agradar ou distrair meu amo, o rei Henrique. Em sua juventude ele compôs uma área que gostava de cantar, acompanhado por mim, cujas letras tinham sido escritas em memória de uma dama, a quem ele muito amou e de quem, com grande pesar, se achava separado. Essa dama morreu e nos seus momentos tristes ele costumava cantar essa área. Depois de algum tempo esse estranho visitante continuou: vou tocá-la e buscarei um meio de vou fazê-lo recordar, pois a vossa memória é fraca. Assentou-se junto da espineta e nela apanhou as palavras que ele mesmo cantou. O velho despertou chorando, tocando pela tristeza do cantor. Acendendo uma vela, verificou que eram 2 horas, pensando então num sonho e parecendo-lhe ainda ouvir a dolente melodia daquele cântico. Depois dispôs-se a dormir de novo. Nada de notável em tudo isso. Se sucedeu alguma coisa ao senhor Baixo antes de despertar na manhã seguinte, ele de nada se lembrava quando abriu os olhos já pleno dia, mas então achou com muito espanto um pedaço de papel no leito, no alto do qual se liam escritas com caracteres antigos palavras do rei Henrique III. Sua estupefação cresceu quando examinou com maior atenção o escrito. Era um raro espécime arqueológico. As notas eram miúdas, as claves semelhantes às usadas outrora. A escrita cuidadosa e antiquada, aparecendo em um quê do outro ponto, o tipo gótico, que se nota em certas letras. Nos manuscritos do século XVI e XVII, uma ortografia muito semelhante à usada há 300 anos. Correndo os olhos pelas primeiras notas, reconheceu a música que ouvira em sonho. Depois notou as palavras do canto, eram também as mesmas. Assentou-se ao piano e ficou logo convencido, sem lhe restar a menor dúvida de estarem ali reproduzidos exatamente o canto e os versos que o visitante onírico havia cantado com o acompanhante da espineta. A princípio sentiu-se perplexo, perturbado e mesmo assustado. O que queria dizer tudo aquilo? Perguntava. Ao sonho mesmo, apesar de vivaz e notável, ele, no dia anterior, tinha escrito uma música de sua composição, folha essa que havia deixado na secretaria. Podia alguém tê-la dali tirado durante a noite? Pergunta. Mas quem foi esse alguém que assim encheu as 2 páginas em branco com essa misteriosa música de uma época passada? Pergunta. Alguém estivera ali. Teria sido ele próprio? Pergunta. Mas não era sonâmbulo, não lhe constava que alguma vez dormindo passeasse pela casa e escrevesse? Não acreditava, nem conhecia o espiritismo, portanto não havia possibilidade de lhe ser sugerida a ideia de uma mensagem espiritual. Estava confuso e desnorteado, principalmente depois que notou a coincidência dos nomes e datas. O homem da visão havia falado do seu amo, o rei Henrique. No alto da página em que estava escrito o canto, lia-se a letra era de Henrique III. A espineta fora construída em 1564, quando Henrique, então duque de Anjou, tinha 14 anos de idade, que havera de mais natural que o fato de haver ele encontrado esse instrumento alguns anos depois, em sua viagem de Roma à corte da França, e tê-lo trazido quando a história diz que era um compositor musical de algum merecimento? Pergunta. O senhor Baixo falou dessas maravilhas aos seus amigos, que as foram contando a outros. E bem depressa, uma multidão de curiosos, literatos, artistas, antiquários e outros afluiu aos aposentos do conhecido músico, a fim de ouvir de sua própria boca a narração e ver com os próprios olhos a maravilhosa espineta. Entre esses visitantes estavam alguns espíritos convictos, e foi então que, pela primeira vez, o senhor Baixo ouviu falar de médios escreventes e teve conhecimento de que a sua mão podia ter sido guiada para escrever durante o sono. Tudo isso, apesar de muito insólito e estranho para afirmar sua crença, fê-lo pensar. E certo dia, 3 ou 4 semanas depois do sonho, sentindo
a cabeça pesada e um estremecimento nervoso no braço, viu-lhe a ideia de que talvez algum espírito desejasse escrever por seu intermédio, a fim de por esse meio fornecer-lhe qualquer explicação do mistério, que não consegui esclarecer. Apenas tomou o lápis e o papel, perdeu a consciência de si, e nesse estado a mão escreveu em francês: o rei Henrique, meu amo, que me deu a espineta hoje de vossa propriedade. Escreveu 4 linhas em um pedaço de pergaminho, que fez pregar na caixa na manhã em que me enviou o instrumento. Alguns anos depois, tendo eu de viajar e de conduzir comigo a espineta, receando perder o pergaminho, tirei-o e, por segurança, coloquei-o em pequena abertura à esquerda do teclado, onde se acha ainda. Essa comunicação era assinalada Baldasarini. Depois dela estavam as linhas seguintes: o rei Henrique dá esta bela espineta a Baldasarini, um músico excelente. Se achar que não é boa, se a crer muito singela, que em lembrança ao menos a conserve presente. Afinal aparecia alguma probabilidade de obter uma evidência tangível em relação a esses mistérios. Restava encontrar uma prova para determinar se Baldasarini era um mito ou um personagem real, capaz de esclarecer os fatos em causa. Para satisfazer a curiosidade pública, a espineta ficou alguns dias exposta no Museu Retrospectivo do Palácio da Indústria. E foi nesse tempo que a comunicação foi escrita. Imediatamente mandaram-na buscar. Imagine-se com que ânsia nervosa pai e filho aguardavam a sua chegada, a fim de verificar se a história do pergaminho, escrita pela própria mão do rei e escondida em uma abertura na caixa do instrumento, era um romance ou uma realidade. Durante 1 ou 2 horas, diz o Sr. Bach, eles exploraram todos os recantos do velho instrumento, sem nada encontrar. Afinal, quando já toda a esperança parecia perdida, Leon Bach, relendo o que a mão de seu pai tinha escrito, propôs que, sem inutilizá-lo, sem desmanchar seu instrumento, quando retiraram o teclado e afastaram alguns martelos, descobriram embaixo, do lado esquerdo, uma estreita fenda na madeira, na qual se achava oculta uma tira de pergaminho de 11 ou 12 polegadas de comprimento, por 2 quartos de largura, na qual se viu escrito com mão firme 4 linhas semelhantes às que a mão do Sr. Bach tinha traçado, mas a quadra recém-achada trazia a assinatura manual de Henrique. Eles limparam-na como puderam e então conseguiram ler: eu, o rei Henrique III, esta espineta ofereço a Baldasarini, Mongai musicien, se achar pobre de tons e de pequeno preço, que em seu estojo aguarde a que eu fique lembrado, Henrique, e que eu fique lembrado. É difícil em palavras prosaicas traduzir a emoção desses exaltados investigadores quando, afinal de seus secretos esconderijos, sacaram, descolorido pelo tempo e coberto do pó dos séculos, essa testemunha muda. O pai, quando viu aquilo, teve a consciência de que o aviso que o levara a fazer essa descoberta era tanto seu como da pena que o escrevera. Quando despertou do transe durante o qual havia escrito, ele o leu como se fosse escrito por uma pessoa estranha. Entretanto, em substância, o que estava escrito era real e as provas da evidência ali se achavam. As diferenças que aparecem no que foi obtido pelo Sr. Bach e no que se lê no pergaminho são insignificantes. Atônitos como estavam, duvido que tivesse ocorrido aos dois, como ocorre a mim, que a evidência assim obtida é muito mais forte, muito mais convincente, porque, sendo as duas quadras substancialmente idênticas na forma, uma não é cópia da outra. No terceiro verso da quadra do pergaminho lê-se intercalada a palavra mar, que a princípio não foi compreendida, mas depois ficou perfeitamente explicado quando o Sr. Bach exibiu o pergaminho original a um amigo de quem obtive essa narrativa, dizendo-lhe: ninguém compreendia o que queria dizer a palavra mar entre parênteses. Que aí se vê. Mais um dia minha mão de novo moveu-se involuntariamente e escreveu: amigo meu, o rei gostava de pilharem. O rei gostava de pilhar com a minha pronúncia francesa, pois que eu dizia sempre mais em vez de mais. Foi por isso que ele escreveu assim. É fato de simples observação que o italiano falando francês ou o português
diz mais em vez de mais ou mas. O pergaminho original, enegrecido pela idade, foi levado pelo Sr. Bache à Biblioteca Imperial, caso ainda assim se chame a Grande Biblioteca da França, e aí foi comparada com os manuscritos originais. Neste, notou-se que a letra de Henrique não tinha um tipo constante, mas a respeito da assinatura, a concordância do pergaminho com as dos outros era perfeita. Como disse o Sr. Bache, o exame dos antiquários chegou à mesma conclusão. Os pequeninos buracos que se viam ao longo das margens do pergaminho indicavam que ele estivera pregado numa superfície de madeira, como dissera a comunicação, sobre a quadra escrita no pergaminho. Notava-se uma cruz vermelha, também uma prova adicional da autenticidade, pois é um sinal de devoção que aparece sempre em todos os escritos do Henrique III, chegando até nós. Esses maravilhosos incidentes, mais ou menos corretamente relatados, não podiam deixar de aparecer na imprensa jornalística. Vários jornais parisienses com ele se ocuparam, e depois os de toda parte. Por espaço de uma semana, a espineta do Sr. Bache, com seus acessórios sobrenaturais, foi a grande sensação dos amadores de novidades da metrópole francesa. O conjunto foi julgado incompreensível. Todos admitiam os fatos, classificando-os de mistérios que não ousavam aprofundar, e confiavam na existência de alguma lei natural que os havia explicado, mas ninguém pôs em dúvida os fatos por causa da reputação sólida de integridade de que gozava o Sr. Bache. Depois de algum tempo, essa excitação foi substituída por outras notícias sensacionais, sem que aquela tivesse sido qualquer solução ou explicação. O cântico foi publicado, e como no original só estava a parte cantante sem um acompanhamento, o Sr. Bache o arranjou com muito gosto e discernimento. A letra era linda, adaptava-se ao sentimento do romance. Esses versos encerram duas alusões especiais. Esses versos encerram duas alusões especiais. Uma ao seu real autor, apaixonado por uma pessoa vista na ocasião de uma caçada distante, e a outra, uma dama que terminou seus dias num claustro. A publicação dos incidentes supramencionados e do cântico misterioso deu lugar a várias buscas nos anais do século XVI, a fim de firmar o valor da história do Sr. Bache. Segundo os melhores biógrafos, logo se ficou sabendo que o objeto dessa grande paixão da vida de Henrique tinha sido a princesa Maria de Cleves, que parece ter morrido em uma abadia. Foi encontrada também uma passagem na obra do laborioso cronista Abade Langlet do Fresnoy, a qual diz: em 1579, Baldasarini, célebre músico italiano, veio à França e viveu na corte de Henrique III. Tomei a resolução de obter o maior número possível de testemunhos e encontrei alguns outros particulares de importância. Henrique, o último dos Valois. Esse filho predileto de Catarina de Médici é mais conhecido por um grande crime de sua vida, de ter dado o seu assentimento ao massacre de São Bartolomeu, que se afetou por instigação de sua mãe e por ordem de seu irmão mais velho, Carlos, em agosto de 1572. Henrique, porém, não era destituído de outras qualidades excelentes. Com idade de 19 anos, ganhou para um irmão as batalhas de Jarnac e de Monte-Contor, adquirindo a reputação militar que lhe valeu a eleição ao trono da Polônia. Um dos mais minuciosos historiadores modernos diz: Henrique desejava uma vida palaciana, dividida entre os exercícios piedosos e os prazeres da cidade, entre o retiro e a ostentação própria da soberana magistratura. Era pouco inclinado a cultivar as relações dos velhos generais, dos políticos e homens de saber, preferindo a companhia dos rapazes alegres e de bela aparência que o imitavam na
irrepreensibilidade dos vestuários e no brilhantismo dos ornamentos. Isso, porém, só nos mostra uma face de seu caráter, sua natureza, diz Ranke. Assemelhava-se à de Sardanápalo, que nos tempos de prosperidade se entregava à enervedora luxúria, mas nos da adversidade tornava-se corajoso e atrevido. Suas faltas prendiam-se a essas duas qualidades, sua falta de moralidade, inclinação aos prazeres mundanos e submissão a alguns favoritos. Davam lugar a um ressentimento geral e bem fundado. Ocasionalmente, contudo, ele se elevava à altura da sua vocação, manifestando uma capacidade intelectual digna da sua elevada posição. E apesar de estar sujeito a muitas vacilações, era uma alma grandemente suscetível de boas disposições. Tal foi um monarca que, segundo o alegado, num sonho do seu baixo, compôs no canto elegiaco acima referido o nome da dama por quem ele chorava ali não estava mencionado, mas admitia a veracidade do canto. Não pode restar dúvida sobre sua personalidade. O nome de Beatriz não está mais intimamente preso à memória do Dante, nem o de Laura, a do Petrarca, do que o de Maria de Cleves, a de Henrique III. Nenhuma história detalhada desse tempo, porém nenhum biógrafo de Henrique lhe faz alusão. Ele encontrou-a quando era ainda duque de Anjou e pretendeu casar-se. Ela, porém, era protestante, ele católico, do sangue dos Médicis. Essa diferença de religião insuperável aos olhos da rainha-mãe parece ter sido o único motivo de se não ter efetuado tal casamento. Ela casou-se em julho de 1572 com o príncipe de Conde, um dos principais chefes protestantes. No ano imediato, em 1573, Henrique deixou a França para subir ao trono na Polônia, levando consigo, segundo Chateaubriand, o remorso do massacre de São Bartolomeu e, ainda mais forte, a dor de sua derrota no amor. Ele escreveu com sangue, diz esse historiador, uma carta a Maria de Cleves, primeira mulher de Henrique, príncipe de Conde. Carlos faleceu em 1574 e Henrique regressou logo depois da Polônia a Paris, como herdeiro do trono da França. Um mês depois de sua chegada morreu Maria, e essa morte foi-lhe um golpe tão profundo que passou muitos dias sem comer, encerrado em uma sala forrada de preto. E quando apareceu foi trajando roupa de luto, semeada de figuras representando caveiras. Os poetas daquele dia fazem alusões ao profundo pesar de Henrique. Nas obras de Pasquier, contemporâneo de Henrique, encontra-se uma monódia sobre a morte de Maria de Cleves, que o poeta simula ter sido dita pelo próprio rei. Tudo isso combinado perfeitamente com o que nos diz a história a respeito dessa dama, Maria de Cleves. Essa princesa parece ter sido quase notável por sua graça e beleza, com a sua tão celebre homônima, Maria da Escócia. Ela foi objeto de admiração da corte de Carlos por sua amabilidade e virtudes. Os poetas de então celebravam-na com o nome de a Bela Maria, e a fascinação que seus encantos exerceram sobre Henrique foi tal que a credulidade do tempo atribuiu à feitiçaria. Acharemos um depoimento sobre o caráter dessa dama e o profundo desgosto que a sua perda causou a Henrique no seguinte extrato do manuscrito tratado nos reinados do Henrique III e Henrique IV, de Pedro Lestoile, senhor de grande, cavaleiro de nobre e bem reconhecida família, ocupando lugar importante na magistratura no Parlamento de Paris. No sábado 30 de outubro de 1574, faleceu em Paris na flor da idade, deixando uma filha, a senhora Maria de Cleves, marquesa d'Esley, mulher do senhor Henrique de Bourbon, príncipe de Conde. Ela era dotada da singular bondade e beleza, muito motivo pela qual o rei amava loucamente, e a ponto do cardeal de Bourbon, tio político dela, tendo de receber o rei em sua abadia de Saint-Germain, removeu o corpo da princesa, ordenando ao rei que não entrasse enquanto o corpo ali estivesse.
No seu leito de morte, ela disse que tinha desposado ao mais generoso, mas também ao mais ciumento príncipe de França, apesar de ter a consciência de nunca lhe ter haver dado o mínimo motivo para o seu ciúme. Não encontrei prova positiva de haver Maria passado seus últimos dias na abadia, onde seu corpo foi sepultado, mas há muita probabilidade de que isso se tenha dado. Sabemos que ela morreu em Paris e que o marido, príncipe de Conde, receando que a rainha-mãe tentasse contra sua vida, tinha alguns meses antes se refugiado na Alemanha, onde se conservou até os fins de 1575, isto é, até um ano depois da morte de Maria. O pai dela tinha falecido muitos anos antes. O príncipe, sem dúvida, expatriando, se confiou à mulher aos cuidados do tio, o cardeal de Bourbon. O cardeal evidentemente residia em sua abadia e é natural que ali recebesse a sobrinha. Órfão e privado da companhia do marido, triste, devia ter sido ali a sua vida, ignorando o destino do esposo. Tudo isso coincide com a letra do canto. Digamos agora alguma coisa acerca do músico, cujo espírito, como dizem, se manifestou. Baltasarinho. Este nome não se encontra nem na Biografia Generale, nem na Biografia Universale. Depois, porém, de longa busca, quando eu já desesperava de encontrar alguma notícia biográfica de tal personagem, tive a felicidade de descobrir na biblioteca do Ateneu de Boston um dicionário francês de músicos notáveis em 8 ou 9 volumes. Aí encontrei o nome do favorito de Henrique. Aí se lê Baltasarini, músico italiano, conhecido em França com o nome de Belo Alegre. Foi o primeiro violinista do seu tempo. O Marechal de Brissac trouxe do Piemonte em 1577 para a corte da rainha Catarina de Médici, que o fez seu diretor de música e primeiro cavaleiro. Henrique III confiou-lhe a direção das festas de palácio, cargo que ele desempenhou sempre no contente geral. Foi o primeiro que teve a ideia de um espetáculo dramático combinado com a música e dança. Baltasarini, pois, viveu na corte de Henrique com a alcunha de o Belo Alegre. Isso combina com a dedicatória da Spinetta, escrita pelo rei, onde este o chama Gay Musicien, e com a escrita pela mão do médium, onde se lê Três Bons Musicien. Não é possível encontrar-se uma prova mais forte da autenticidade do que nesses pequenos incidentes. Que diremos agora na história contada ao Sr. Bach? Pergunta. Os documentos que reuni foram para mim obtidos por um inglês amigo residente em Paris, a quem nunca terei expressões para patentear. Com desejo a minha gratidão por sua desinteressada e infatigável benevolência, cujo nome muito desejaria tornar conhecido. Esse amigo, tendo travado as relações com o Sr. Bach, dele obteve pessoalmente todas as particularidades confirmadas pela publicação jornalística e pelos documentos que hoje possuo, como fotografias fornecidas pela obsequiosidade do Sr. Bach, acompanhado do certificado abaixo do facsímile da música original. É um facsímile correto da folha de papel de música que encontrei no meu leito. Na manhã de 5 de maio de 1865, o canto e a letra são exatamente os que ouviram em sonho. N.G. Bach. Em adiantamento, o Sr. Bach, respondendo a uma sugestão minha que muitos talvez julguem importuna, faz em meu favor de me escrever uma carta com data de 23 de março de 1867, na qual diz: atesta a existência do pergaminho que ainda se acha em meu poder, contendo o verso composto pelo rei dirigido ao célebre músico Baltasarini, e que foi encontrado em uma fenda secreta da Spinetta que o rei lhe dera. Bem assim que a comunicação anunciada a existência desse pergaminho e o local em que se achava é rigorosamente real. Acrescento que as fotografias da Spinetta e do pergaminho, bem como a reprodução do autógrafo da música e da letra, foram executados com cuidado e são perfeitamente exatos. Tal é o caso com todos os seus importantes pormenores. Cabe ao leitor decidir se em tais circunstâncias a suposição de impostura é admissível. Qual móvel? Pergunta. Nenhum lucro mundano havia nisso. Antes seria o risco e talvez mesmo o prejuízo. O risco de ser iludido e suspeitado, acusado de monomania ou talvez de conspirar para enganar o mundo com uma série de combinados embustes envolvendo uma mentira sacrilégia e visando coisas sagradas, relativas não só a este como ao outro mundo. Por esse modo, corre o risco de perder uma reputação firmada na integridade de uma vida longa e honrada, e mais ainda a atração de sua casa de visitantes inoportunos e impertinentes, questionadores, perturbadores, a inquietação tão cara a um sexagenário ilustrado e estudioso.
Se, porém, o caráter de todos os motivos imagináveis não dão lugar a alguma suspeita, as circunstâncias são de tal ordem que a fraude só poderia ser sustentada com extrema dificuldades. O amigo a quem devo os meus documentos mostrou o original do cântico ao Sr. D., um dos maiores harmonistas dos nossos dias, um perfeito tesouro de instrução musical. Esse cavalheiro examinou-o com crítico e declarou que ali se viu o estilo exato da época, cuja imitação exigia não só um grande gênio musical, como ainda um estudo especial do modo de vida de então. O Sr. D., que não crê na comunicação dos espíritos, não procurou explicar o mistério e só disse que, apesar de o Sr. Baixo, um insigne músico, julgava absolutamente impossível fosse ele o autor daquele cântico, e mesmo o que pudesse fazer, não conseguiria em uma só noite sem recorrer a velhas autoridades. E que diz as coincidências entre as palavras do canto e os incidentes da vida de Henrique III e Maria de Cleves? Pergunta. Todas essas alusões foram justificadas, exceto a da caçada longínqua. Deixemos que os saduceus zombem da crença no invisível. Confesso que tenho essa crença e, se algum dia tiver a oportunidade de consultar a biblioteca do Museu Britânico ou a Biblioteca Imperial da França, espero verificar esse ponto. Pensai nas mínimas particularidades a que fiz referência. Podia alguém combinar um plano de falsidades e indicações de modo a explicar todas as variações entre a instância predita e a original? Pergunta. Aquele mar tão bem explicado? Pergunta. E aquele si tão correto, apesar de parecer um erro? Pergunta. E mesmo as variações do modo de escrever o nome do músico? Pergunta. Coisa muito natural se tivéssemos em vista a ortografia incerta daqueles dias. Mas como inverossímil de ser hoje apresentada? Pergunta. Foi só depois de longas meditações, indubitavelmente, que concluí que as palavras triste et closetre estavam em perfeita concordância com os fatos. Como então acreditar que uma remota referência pudesse, na noite misteriosa, levar o Sr. Baixo à mesma conclusão? Ainda mais, se a comunicação indicando o esconderijo do pergaminho foi uma invenção, então já o Sr. Baixo o havia encontrado, sem indicação alguma. Antes disso, pôr a Spinetta no museu retrospectivo, mas estará no limite do provável o fato de surpreendente descoberta de um tão interessante documento ter sido calculadamente escondido por alguém. Disse a Spinetta sob um falso pretexto expor no museu e depois se apresentar a comunicação forjada como um motivo para mandá-lo buscar e nela proceder-se a um pretenso exame? Pergunta. Não creio que o leitor desapaixonado aceite tão chocantes improbabilidades. E se as não aceita, que interessantes sugestões em relação às comunicações espirituais e à identidade dos espíritos se encerram na simples história da Spinetta do Sr. Baixo? Pergunta. Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.